do Evangelho de João, quarto dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, capítulo de número 3. João, capítulo 3 da Palavra de Deus. Você encontrou? Depois que você encontrar o capítulo 3 de João, você procura, por favor, o versículo de número 14, que é o que a princípio nós vamos ler. Encontrou aí? Se você não encontrou, eu te convido para terça-feira, estudo da palavra. Tá bom? Se você encontrou também, terça-feira às 8 horas estaremos aqui. Está escrito assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Essa é a maior de todas as mensagens, a mensagem da cruz. Eu gostaria que você lesse comigo mais uma vez. Eu leio, você repete, fala assim comigo: e como? E como? Mais forte: e como? E como? Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Fecha seus olhos nessa hora. Fecha seus olhos nessa hora. Aleluia. Fecha seus olhos nessa hora. Eu gostaria que você levasse o teu pensamento a Deus. Gostaria que você levasse o teu pensamento ao Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, ao Deus das nossas vidas, ao Deus das nossas almas, aquele que nos chamou não por um acaso, mas Ele nos chamou com um propósito. E nesse propósito, feche os teus olhos e abra a tua boca e comece a apresentar a sua vida diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus amado, nós mais uma vez, Deus, nos colocamos, Pai, na tua presença. É claro, Deus, é evidente que nós mesmos não temos nada, mas nós sabemos que o Senhor é uma fonte inesgotável. Sabemos, Deus, que todas as vezes que formos buscar água no Senhor, nós vamos sair saciados. Sabemos, Deus, que todas as vezes que nós formos comer do teu maná, nós vamos sair satisfeitos, ó Deus, abastecidos, Pai. Então, Deus, nessa noite eu oro a Ti, Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Ministra, Deus, as nossas vidas, aos nossos corações, porque nós queremos, Deus, nós buscamos mais o Senhor. Sustenta, Deus, mais uma vez, Deus, com a Tua palavra. Oh, Pai Santo, pode ser o último dia, a última noite, Deus, que nós estivermos aqui, mas eu te peço, Pai Santo, nessa noite, sustenta, Deus, as nossas vidas na Tua presença, assim como está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos, Deus, essa palavra, nós queremos esse pão e nós queremos esse alimento. Meu Deus, muito obrigado, Pai, no nome poderoso e bendito do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode se sentar, irmãos. Se assente nessa hora. E quando nós falamos a respeito do Senhor Jesus ser crucificado, ou do Senhor Jesus ser levantado no madeiro, interessante que toda a Bíblia, ela se volta para isso, né? Desde quando o homem pecou, desde quando o homem desobedeceu a Deus, a mulher foi enganada, mas quem pecou foi o homem. E porque a autoridade, a responsabilidade estava principalmente sobre o homem. E Deus já preparou vamos dizer assim, um refúgio para o homem, porque senão o homem seria condenado e toda a humanidade seria condenada. Então Deus disse que da semente da mulher, né, nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, tomaria a autoridade da serpente, tomaria a autoridade de Satanás. Mas desde então a Bíblia se volta, e o Senhor sempre buscando se aproximar do seu povo, sempre buscando se aproximar daqueles que são teus. E veio também através dos patriarcas, através dos profetas, através de homens de Deus, o Senhor sempre mostrando, o Senhor sempre apontando para as suas vontades, o Senhor sempre apontando para os seus propósitos. E aqui, querido, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, Ele estava fazendo referência, querido, dele, de algo que era simbolizado com a presença dele lá no deserto, onde as pessoas menos esperavam que talvez Jesus estivesse. Ele estava lá fazendo a representação, sendo representado por algo que aconteceu. Então eu gostaria que se você tivesse a liberdade, essa oportunidade, em Números, no capítulo 21,
partir do versículo de número 7, está escrito assim, Números capítulo 21, versículo de número 7, Gênesis, você vai passar por Êxodo, Levítico, Números, quarto livro da Bíblia, está escrito assim: pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. E então Moisés orou ao Senhor, orou pelo povo. Gostaria de colocar alguns parênteses aqui e algumas partes desse versículo, porque o povo começou a desobedecer a Deus, e claro, no deserto, murmurando contra o Senhor, porque ninguém murmura contra o Senhor quando está nas boas fases da vida. Ninguém murmura o Senhor quando você está muito bem empregado. A pessoa pode até se esquecer de Deus, mas murmurar não. Quando você está com a conta no banco obesa, gorda a sua conta no banco, quando você tem 100 quantos carros na garagem, quando não falta nada, quando sua família toda com saúde, tudo muito bem, normalmente não se reclama ao Senhor. Mas aqui, querido, o povo estava, sim, dessa forma, porque embora estivesse no deserto, mas nada faltava para eles. Nada faltava para eles, mas eles achavam que o Senhor havia os abandonado, e eles começaram a murmurar, eles começaram a blasfemar, eles começaram a questionar. E eu creio que nós não temos em nosso meio ninguém que questiona, ninguém que murmura, ninguém que fala algo contra o Senhor. Eu creio que não. Então nós vamos dirigir diretamente a esse povo. E eles disseram assim, eles reconheceram isso. Olha, Moisés, havemos pecado. Porque, irmãos, é diferente. Porque quando o povo pecou contra Deus e contra Moisés, eles reconheceram o erro, porque eles começaram a ser atingidos por algumas pragas, e também aqui pelas serpentes que vieram e morderam eles, e aqueles que eram mordidos, eles morriam, lá nas areias do deserto. Olha só que interessante. Mas eles reconheceram aquilo que eles tinham feito de errado, e eles disseram a Moisés: olha, Moisés, havemos pecado, e temos falado contra o Senhor, ou seja, nós não podemos pecar contra Deus, né? De maneira nenhuma. E também contra ti, contra o pastor Moisés, contra o homem de Deus. Então, contra Moisés e contra Deus, o povo havia pecado. E eles continuaram dizendo assim, no pedido deles: ora ao Senhor, para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Moisés poderia muito bem dizer pelo povo: puxa, vocês reclamam, vocês blasfemam, vocês me fazem pecar contra Deus, vocês falam tantas coisas, agora vocês querem que eu ore a Deus por vocês. Moisés poderia dizer muito bem assim: puxa, vocês são povo de coração duro, de dura serviço, não se inclina, não se dobra diante do Senhor. Bom, agora a recompensa dos murmuradores é essa. Moisés poderia muito bem dizer isso, mas Moisés tinha um coração, querido, quebrantado. Moisés era um homem manso, o homem mais manso da terra, um homem que aprendeu a apacentar. Antes de apacentar o povo de Deus, o Senhor trabalhou com ele durante 40 anos, apacentando as poucas ovelhas do seu sogro. Mas Moisés tinha um coração voltado para o Senhor, e Moisés orou ao Senhor e disse: Senhor, Moisés orando, e o povo disse para que ele fizesse uma oração, e disse o Senhor a Moisés, Moisés falando com o Senhor, disse o Senhor a Moisés: faze um objeto, uma serpente, e põe uma haste, um lugar alto, e todo aquele que olhar para aquela serpente, for mordido, olhar para aquela serpente, ele não vai morrer, mas ele vai viver, ou seja, ele vai receber saúde. Então o que Moisés fez? Isso Deus mandou fazer. Até muitas pessoas que adoram objetos, elas dizem assim: não, mas Deus mandou Moisés fazer uma serpente. E o povo olhava para a serpente como que em uma adoração, o povo olhava para a serpente. Mas lá no ministério de Ezequias, o próprio Deus colocou no coração de Ezequias para destruir aquela serpente, porque eles estavam adorando, chamando de Neustã e tal, estavam adorando, tendo aquilo como Deus. Deus mandou destruir, porque era simplesmente para aquele tempo, para aquela época. Mas Moisés fez a serpente, Moisés levantou aquela serpente em um lugar alto,
onde todos pudessem ver. Quando Jesus foi crucificado, irmãos, que a palavra do Senhor pede para que nós venhamos a nos lembrar da morte do Senhor até quando? Até que Ele venha. Assim está escrito na palavra 1 Coríntios capítulo 11. Nós nos lembrarmos até que Ele venha. Então Moisés levantou aquela serpente lá e, irmãos, a coisa mais gloriosa que existe na palavra de Deus. Eu sei que Deus tem nos abençoado grandemente. Eu sei que o Senhor, Ele tem feito grandes coisas na nossa vida. Eu sei que nossa família, graças a Deus, é uma família abençoada. Eu sei que o Senhor tem aberto portas para mim e para você. Eu sei disso, irmãos. Mas a coisa mais maravilhosa que existe da parte de Deus para cada um de nós é a vida eterna. Não existe mais precioso, irmãos. A Bíblia é algo maravilhoso, tremendo, da primeira palavra até a última. Mas não existe nada mais precioso aqui dentro, irmãos, do que a promessa de Deus na vida eterna para mim e para você. Não existe nada mais precioso. Se Jesus tivesse simplesmente curado os cegos e tivesse aberto os olhos dele e dito para eles: olha, vão viver suas vidas, eles iriam viver suas vidas enxergando, eles iriam perecer, eles iriam para o inferno. Então isso não teria recompensa, não teria lucro nenhum, vamos dizer assim, porque eles viveriam uma vida muito curta, uma vida bem pequena, depois seriam dispensados, seriam rejeitados pelo próprio Deus. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o sacrifício da cruz, quando esse povo começou a olhar, querido, para aquela serpente que Moisés levantou lá no deserto, lá onde, no meio do nada, onde as pessoas olhavam, viam a areia de um lado para o outro, olhavam lá no meio do nada, mas lá no meio do nada eles podiam enxergar aquela serpente que Moisés havia levantado. E eles olhavam para ela, enfermos, eles olhavam para elas. Você sabe qual é o maior pecado da humanidade, irmãos? Embora nós vivemos hoje em uma época em que a sensualidade está assim acontecendo como algo desenfreado, sensualidade no meio das pessoas, infelizmente muitas vezes até em muitos outros lugares, até mesmo no meio do povo de Deus, a sensualidade. Mas o maior pecado de toda a humanidade, irmãos, é rejeitar o sacrifício de Jesus. Muitos comentam a respeito de pecado que tem perdão, pecado que não tem perdão. Se eu rejeitar Jesus, irmãos, eu não tenho perdão e pronto, rejeitei a minha salvação. Blasfema contra o Espírito Santo, é claro, a obra do Espírito Santo. Mas se eu rejeitar Jesus, irmãos, como meu Senhor e como meu Salvador, se eu não olhar para a cruz, eu posso, irmãos, trabalhar 20, 30 anos numa empresa boa e ter tudo aquilo que alguém poderia conquistar nessa vida, viver meus 60, 70 anos cheio de saúde, morrer em paz, até mesmo dormindo, mas se eu não conquistar, irmãos, se eu não me achegar aos pés da cruz de Cristo, isso aí não vai me valer nada. A palavra do Senhor nos diz, querido, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que eu poderia entregar meu corpo para ser queimado, poderia pegar meus bens e dar aos pobres e fazer tantas outras coisas, mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveita. É vazio, é como um sino que tinha, bem aquele sino vazio, aquele toque vazio. Exatamente assim é a nossa vida quando nós não temos Jesus. Quando, meu querido, não se tem Jesus, querido, a pessoa vive muitas vezes uma vida sem propósito, ela vive uma vida simplesmente, e a vida parece que é sempre a mesma coisa. Nada, querido, de bom parece que acontece. As coisas parecem que elas se tornam tão monótonas, acabam sendo sempre as mesmas, e a pessoa muitas vezes vive na mesmice, querido, e muitas vezes não consegue sentir a presença de Deus, muitas vezes estando até mesmo dentro da casa de Deus. E muitas vezes, querido, é um sacrifício, é um trabalho, muitas vezes, para olhar para a cruz. Parece que é algo simples, né? Olhar para a cruz, não, a cruz foi, a haste também foi levantada lá no deserto, eu vou olhar para ela. É algo tão difícil como ler a Bíblia. Você acha fácil ler a Bíblia? Bom, tem gente que, não é da Mônica não, que o negócio da espírita, Maurício sobre espírita, tá bom? Então, tem gente que lê o gibi da Mônica, tem gente que lê os gibi lá, uns negócios que história em quadrinhos, negócios assim. Então, se você quiser ler um negócio em quadrinho, compra a Bíblia. Eu não estou fazendo propaganda não, mas compra a Bíblia em ação. Lá tem passagens da Bíblia em quadrinhos, tá bom? Você que gosta de quadrinhos. Mas, sabe, irmãos, às vezes a pessoa tem facilidade para ler tanta coisa, e chega na casa, está lendo lá um tititi, só fofoca, está lendo uma coisa e outra, mas a Bíblia, irmãos, é difícil. A
pessoa chegar ali na Bíblia, pegar, segurar a Bíblia e abrir em algum lugar, e quando ela consegue abrir, vem algo junto com ela, vem o sono. Quando a pessoa consegue abrir a Bíblia, vem o cansaço. Quando a pessoa ela consegue abrir a Bíblia para meditar em algumas palavras daquilo que o Senhor Jesus disse, aí vem, querido, desespero, ai, que vontade de fazer outra coisa, que vontade de dormir, e logo alguém tira a atenção, e a palavra do Senhor, ela fica lá empoeirando mais uma semana, e é tão difícil ler assim, ler a palavra de Deus, tão difícil quanto as pessoas de olhar para o sacrifício de Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nos nossos dias, é claro que a porta é estreita e o caminho é apertado, mas é tão simples, irmãos, a salvação. É tão simples, porque Jesus disse que aquilo que seria impossível aos homens, isso é possível a Deus. O Senhor simplificou tanto, irmãos, a salvação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Aceita Jesus, assim como está escrito lá no Evangelho de João, seja fiel a Ele, permaneça na presença dEle, nasce de novo, participa do novo nascimento, deixa o Espírito Santo gerar algo dentro de você, gerar vida dentro de você. Os primeiros passos começam a frequentar a igreja assiduamente, nos cultos que tem na igreja. É tão simples, coisas que nós podemos fazer, é tão simples, mas são coisas difíceis de fazer, são coisas difíceis. Quando nós olhamos para o culto de segunda-feira, vamos começar com segunda-feira, nós vemos algumas pessoas, bem poucas pessoas no culto de oração, e nós olhamos para tudo isso, irmãos, o momento que o Senhor nos dá para que nós estejamos, irmãos, apresentando vidas para que sejam abençoadas em nome de Jesus, onde nós podemos apresentar as nossas famílias que muitas vezes se encontram com dificuldades de caminhar na presença do Senhor, e nós perdemos essa oportunidade em um momento que o Senhor preparou só para nós fazermos isso. E muitas vezes a família perece, nós não sabemos porquê. Assim como está escrito, Jesus disse, o povo erra por falta de conhecimento, o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas nós, como conhecemos, muitas vezes ainda erramos e não pagamos o preço, e não oramos ao Senhor, não entregamos diante do Senhor, irmãos. E nós temos a oportunidade de estar no culto na terça-feira, aprendendo da palavra do Senhor, tem sido cultos abençoados. E muitas vezes lá na frente somos questionados a respeito da nossa própria fé e não sabemos responder a respeito da nossa própria fé, ou a respeito de uma outra fé que vem confrontar a nós não sabemos responder, porque nós não frequentamos os cultos. Eu vou acompanhar lá, você põe lá, eu vou acompanhar lá, irmãos. Não pega carona não, se você puder, venha, tá bom? Em nome de Jesus, tá bom? Temos a oportunidade, irmãos, de sermos abençoados no culto de quinta, muitas vezes. E sábado também, em momento de adoração ao Senhor, domingo também mais momentos, irmãos, é tão difícil, irmãos, olhar para a cruz, é tão difícil levantar os nossos olhos, irmãos, só para levantar os nossos olhos já exige um esforço, uma dedicação, uma atenção para que o nosso olhar não venha se desviar para tantas outras coisas. Mas quando Moisés levantou aquela serpente lá no deserto, Moisés pôs naquela haste, e o povo ferido, o povo ali sendo mordido por aquelas cobras venenosas, aí o povo começou a ficar curado. O povo começou a ficar sarado daquele veneno, querido. E é claro que também que mata, assim como o primeiro veneno, o veneno do pecado entrou através de uma serpente, o Senhor Jesus fez questão de colocar também na serpente, ou seja, eu pago com a mesma moeda. Assim como Satanás incorporou nela, olha aqui eu também dou vida através dessa serpente aqui. Assim como Satanás se materializou lá no Jardim do Éden, Jesus também se fez homem e se materializou também, disse ser esse é o problema. Mas que vencedores o Senhor nos fez, e cada vez, querido, que nós olhamos para a cruz, cada vez que nós olhamos para o sacrifício lá no madeiro, querido, querido, eu sei que é idolatria, eu sei que nós não podemos fazer, querido, o crucifixo, é claro, de maneira nenhuma, a ordem de Deus, mas cada vez, querido, que vem essa imagem, esse retrato, vamos chamar assim, na nossa mente, no nosso coração, querido, nós olhamos para alguém, querido, que pagou um alto preço por nossa causa. Nós olhamos e vamos para alguém, querido, sabe, querido, que deu a sua própria vida em resgate de toda a humanidade. Nós olhamos para alguém, irmãos, que não tinha nada a ver com a história, mas comprou, assumiu a responsabilidade e tomou para si, sabe, querido, e disse: não, eu vou salvar a humanidade. Eu vou resgatar a humanidade para mim.
e tomou sobre si todo o pecado de toda a humanidade. Isaías capítulo 53 deixa claro isso. Todos os nossos pecados, todas as nossas culpas estavam sobre o Senhor Jesus. Todas as nossas enfermidades, todo o mal de toda a humanidade estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A nossa família foi sarada. O Senhor nos deu autoridade. Hoje, quando nós ouvimos algo, nós não precisamos temer. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Certa vez, quando nós estávamos em um processo de discipulado lá, no Retiro São João, a família havia vindo do Espiritismo, essa família aí. Eles vieram, se batizaram, enfim. Nós ficamos um tempo lá, eu creio que 3, 4 meses, não tem bem certo. Mas nós ficamos indo lá e aconteceu algumas coisas naquela casa. À noite, aparecia um vulto assim, negro. E eram algumas mulheres ali na casa e um marido. E eles faziam o seguinte: você já fez isso quando você era criança? Quando você vê algo que você tem medo? Você se ajuda se você fecha o olho. Ou você põe o cobertor por cima da cabeça, como se fosse resolver alguma coisa. Você fica mais indefeso ainda, porque você está enxergando o problema maior. Então, eles ficavam assim, abraçados assim, juntos e não sabiam o que fazer. Nós começamos a ir lá, um tempo, né? Começamos a ir lá, íamos lá, né, uma vez por semana, mas toda semana estávamos lá. E eles aprenderam que há poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus. E nós fomos assim bem claros e bem simples para Ele. Quando isso voltar, ou se isso voltar novamente, você diga as seguintes palavras: eu te rejeito, sai em nome de Jesus. E olha só que interessante. Mas eles eram novos convertidos, né? E aí eles estavam lá certa noite, e aquilo de noite pareceu assim, aquela sombra negra. E a menina disse assim: eu te rejeito, sai em nome de Jesus. A hora que ela falou no nome de Jesus, irmãos, aquilo deu no pé. Como quem diz assim: aqui tem alguém mais poderoso que eu, aqui tem alguém mais forte que eu. E foi obrigado a ir embora. Ou seja, o Senhor nos deu poder, o Senhor nos deu autoridade no nome dEle. Sabe, querido? Ele assumiu a nossa causa. O Senhor tomou as nossas culpas. Ele sentiu compaixão de cada um de nós, irmãos. E você sabe o que quer dizer compaixão, querido? É como se o significado da palavra, o original da palavra, é como se você tomasse as dores do outro. É como se você se colocasse no lugar da outra pessoa. Ele teve compaixão de cada um de nós. Imaginando nós todos condenados pelas nossas culpas, Jesus, Ele assumiu esse lugar. Imaginando todos nós um dia sendo lançados fora, Jesus tomou a frente e se colocou como advogado. Jesus vendo, querido, a ira de Deus se manifestar, talvez sobre nós, ou o rosto de Deus se virar sobre nós, o rosto de Deus se virou para Jesus. E Ele se fez feio para que hoje nós fôssemos bonitos. Ele foi aparentemente rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Porque Deus, Ele se separa do pecado. Deus não compactua com o pecado. O pecado, toda a humanidade estava sobre Jesus. E o rosto de Deus se virou sobre Jesus. Se virou de Jesus. E Ele disse: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele não foi ao shopping center. Ele não foi a um lugar maravilhoso. Mas Ele foi ao lugar mais maldito, mais amaldiçoado que os judeus tinham, que é o Monte da Caveira, o Monte do Calvário, Gólgota. As pessoas, queridos, tinham aquele lugar como tão amaldiçoados, sabe? Que eles diziam até mesmo entre os judeus, isso diz na história dos judeus, que nem Deus olha para aquele lugar, nem Deus. E aí vocês ligam com a expressão que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eles têm um lugar como tão maldito. Eu acredito, querido, que só subir no Monte do Calvário, naquele lugar, com a cruz nas costas, eu creio que já vem um peso. Porque, irmãos, muito maior do que o peso físico é o peso espiritual, irmãos. Muito maior, que você pode ter certeza disso. Muito maior, querido, de que você trabalhar o dia inteiro em trabalho pesado, você sentir um peso espiritual sobre a tua vida. É muito maior. Você sente como que você fosse esmagado. Você sente como impotente, como se você não tivesse forças nenhuma. Sugado. Alguém aqui já teve sintomas da dengue? Já teve? Já teve?
Não, vou falar uma coisa para você. Como o negócio não pipocou, então o médico falou: vai trabalhar. E eu fui trabalhando, não vou perder coisa, né? Aí eu estava uma vez assim no refeitório com aquele bandejão. Você conhece bandeja de peão? Você conhece aquele bandejão? Meu pai, aquele lá que tem aquele bandejão na mão assim. Teve uma vez que o negócio do chão começou a rodar. Eu parei assim, falei: que esse chão está com arte. Chão rodando de um lado do outro. Falei: deixa eu esperar ele parar. Aí eu volto a andar. Aí o chão parece que deu uma paradinha. Falei: agora eu fui andando assim bem devagarinho, sabe? Mas algo assim que suga as suas forças, sabe, irmão? Suga, de certa forma, você fica sem ação, você fica totalmente sem atitude. Assim, querido, também é no mundo espiritual. Mas eu quero dizer para você, querido, que Satanás ele vem sim, querido, para tentar sugar as nossas forças, mas o Senhor vem para nos fortalecer a cada dia, querido. O ladrão ele não vem senão para matar, para roubar e também para destruir. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância, vida na presença dele, vida louvando, vida adorando, vida glorificando, vida buscando, querido, o alívio, o refrigério, o bálsamo da presença do nosso Deus, querido, da parte do nosso Deus para cada um de nós. Não sei em que estágio você tem vivido na presença do Senhor. Não sei em que estágio você tem vivido. As pessoas lá no deserto que olhavam lá para aquela cruz, para aquela haste, para aquela serpente, elas seriam curadas, elas seriam saradas, elas podiam continuar sua trajetória ali na frente do pastor Moisés e elas atrás. Elas podiam continuar sua trajetória. Cada vez que nós aceitamos o sacrifício da cruz, cada vez que nós, a cada dia, entregamos a nossa vida para Jesus, dizemos: Senhor, toma esse dia nas tuas mãos, Senhor, me guarda nesse dia, Senhor, me sustenta nesse dia mais uma vez a tua presença. Cada vez que nós voltamos para Ele, pedimos perdão para Ele, nós temos condição, querido, de continuar caminhando na presença do Senhor, sendo aliviados por Ele. Mas só para encerrar, deixa eu dizer algo para você. Se você sente um peso, querido, além do teu e além do normal sobre a tua vida, querido, isso não pertence a Deus. Se você sente um peso, irmãos, você sente dificuldade de fazer as coisas que você naturalmente fazia, mas você diz assim: não, meu peso está normal, mas eu sinto algo sobre mim, e talvez até quando você vai dormir, irmãos, isso não é de Deus, não é de Deus. Nós tivemos experiências assim nas nossas vidas, e muitas vezes a pessoa ela continua andando, irmãos, mesmo cansada, mesmo às vezes ela fala assim: eu vou pedir oração, coisa nenhuma, isso é besteira, isso é coisa da minha cabeça. Isso é amor espiritual. Isso é amor espiritual. É mais real que eu e você, o mundo espiritual. Porque antes de Deus criar a matéria, Deus criou tudo em espírito, Deus formou o espírito, depois Deus criou a matéria. Sabe, irmãos? Manda embora, irmãos, aquilo que não é de Deus e muitas vezes tenta tirar você da presença dele e estar na tua vida. Manda embora em nome de Jesus. Daqui a pouco nós estaremos orando. Jesus, irmãos, as pessoas que estavam ali no tempo de Jesus, elas ouviam até então muitos ministrarem a palavra da lei, os ensinamentos, até mesmo das sinagogas. Mas Jesus, quando ele chegou, ele disse algo interessante. Ele disse assim: olha, venham a mim todos vocês que estão cansados. Que mais? Sobrecarregados. E algumas traduções diz oprimidos. Oprimidos por quem? Pelo diabo. E eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. E esse peso ele anda fincado muitas vezes em muitas pessoas, e as pessoas já acostumaram com essa vida, e um cansaço, negócio fora do normal, tá? Eu conheço a pessoa, não é daqui, então eu posso falar. Conheço a pessoa, as pessoas, irmãos, parece um urso, um negócio que dorme, e dorme. Chega em casa, dorme, à noite, 7 horas da noite, está dormindo, e não, parece urso. Quando vê a gente, fica cansado. Que canseira é essa, meu Deus do céu, que nunca vai embora? Parece que nasceu chorando, nasceu dormindo, parece. E fica dormindo, o negócio só dorme. O tempo, vai da metade do tempo da vida, dorme. Né? Uns têm problema de sonhos, tem problema de dormência, o negócio dorme mais que tudo. Mas é um peso que muitas vezes fica sobre a pessoa, sabe? Um espírito que fica ali muitas vezes, sabe, irmãos, sobre a pessoa.
essa pessoa perde muito tempo na vida, perde tempo de buscar a Deus, perde tempo, irmãos, dos melhores dias da nossa vida, irmãos. Não são quando nós estamos. Eu não sei se você tem um trabalho dos seus sonhos, eu não sei. Eu não tenho. Eu não sei se você tem um trabalho dos seus sonhos. Talvez você tenha. Eu sempre desejei, sempre sonhei em trabalhar em tal lugar. Talvez seja o teu sonho. Você fala assim: eu me sinto realizada quando eu chego em tal lugar. Quando eu chego lá para a porta, eu me sinto a pessoa mais feliz. Sempre. Não sei se a tua é a casa dos seus sonhos. Não sei. A minha é pelo fato de eu morar no fundo da igreja. Sempre quis. Mas deixa eu falar algo para você, irmãos. Os melhores momentos da nossa vida, nós passamos na casa do Senhor, nós passamos na casa de Deus. Os melhores momentos da nossa vida. Nós temos nossos momentos com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Temos momentos, irmãos, de alegria, até mesmo rimos muitas vezes. Mas não existe nada comparado, irmãos. Quando nós damos abertura no culto e nós percebemos, nosso coração se alegra, porque é hora de cultuar ao Senhor, é hora de adorar a Ele, é hora de bendizer o nome do Senhor, é hora de agradecer a Ele. Existe até uma canção que nós cantávamos um tempo atrás, nem sei quanto tempo deve ter, mas é muito antiga. Ela dizia assim: se você souber, você me ajuda. Ela diz mais ou menos assim: é hora de adorar a Deus, é hora de glorificar Ele, é hora de dizer que te amo. Você pode levantar suas mãos e dizer isso comigo? É hora de invocar teu nome. Mais uma vez, é hora de adorar a Deus. É hora de adorar a Deus. É hora de glorificar Ele. É hora de dizer que te amo. É hora de invocar seu nome. Com as mãos levantadas. E com as mãos levantadas, te adoramos e te bendizemos, pois nós muito te amamos, invocamos teu glorioso nome. Olha isso, é hora de adorar a Deus. Mais uma vez comigo, fala assim: é hora de adorar a Deus, é hora de glorificar Ele, é hora de dizer que te amo, é hora de invocar seu nome. Com as mãos levantadas e com as mãos levantadas, te adoramos e te bendizemos, pois nós muito te amamos, invocamos teu glorioso nome. Agora feche os seus olhos em oração e comece a invocar o nome do Senhor. Comece a invocar, comece a orar a Deus. É esse mesmo Deus que você veio orar a Ele. É esse mesmo Deus que você veio invocar. É esse mesmo Deus que você veio levantar as mãos. Levante as suas mãos e levante também a sua voz a Ele. Assim como está escrito, levante as suas mãos sem Ele se contenda ao Deus Criador, ao teu Senhor. Aleluia, ao Redentor da tua alma. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, Deus bendito, nós te amamos, Senhor. Nós te glorificamos, Pai Santo. Nós bendizemos a Ti, Pai, porque o Senhor é o nosso remédio. O Senhor, Deus, é o nosso remédio, Deus, para o nosso corpo físico. Mas o Senhor, Deus, é também um remédio para a nossa alma, Deus. Porque em Ti, Deus, nós encontramos cura. Em Ti, Deus, nós encontramos libertação. Em Ti, Deus, nós encontramos alívio, Pai Santo, para a nossa alma, para o nosso corpo, Deus, e também para o nosso espírito. Pai, nessa hora, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, nós olhamos a Ti, Pai, oramos e olhamos, Deus, para Ti, Pai Santo, para a Tua Santa Palavra, Deus, assim, Pai, como as pessoas olhavam, Deus, oh, Pai Santo, para aquela serpente, Deus, e eram curadas, eram saradas, Deus, nós declaramos, Deus, também a cura, Deus, sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Nós declaramos
declaramos, Deus, também, Deus, a cura, Pai, a libertação, Deus, sobre a vida dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Assim como eles têm olhado, Deus, para a cruz do Calvário, assim, Deus, como eles também têm a sede, Deus, o teu sacrifício, Pai, que foi feito, ó Senhor Jesus, há 2.000 anos atrás, quando o Senhor foi levantado e o Senhor disse: tudo está consumado, o meu povo está sarado, o meu povo está salvo, o meu povo está liberto, o meu povo, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aqui nós estamos, Pai Santo, na tua presença, em adoração, Pai, em louvor. Pai, eu oro, Deus, a ti, Senhor, eu, Deus, por cada família, Deus, aqui representado, Pai, abençoa, Senhor, cada lar, abençoa, Deus, cada pessoa, Deus, que ficou lá, Senhor, nos seus lares, não tiveram força, Deus, para estar aqui esta noite, Pai, no nome de Jesus. Nós desfazemos, Pai, todo o laço do passarinheiro, Deus, toda obra maligna, Pai, no nome de Jesus. Todos esses, Deus, que muitas vezes são presos dos teus lares, Pai Santo, nós declaramos, Deus, a liberdade, porque onde há o Espírito Santo de Deus é a liberdade, Pai. Nós declaramos, Deus, a liberdade, Pai. Todas as correntes, Deus, do inferno, Pai, venham cair por terra em nome de Jesus. Todas as cadeias, Pai, venham ser abertas, Pai, no nome de Jesus, porque a chave, Senhor, é o nome de Jesus, Deus. Sejam abertas, Pai, que os teus filhos possam ser livres, Pai, livres para estar na tua presença, Pai, livres, Deus, ó Pai Santo, de todo cansaço, Pai, de toda dor, Pai, em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça nessa hora, amado. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça nessa hora. Coloca a tua mão, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu oro a ti, Deus, nessa noite. Deus, do alto da cabeça, Senhor, a planta dos pés, Pai. Tira, Deus, tudo aquilo que não pertence a ti. Todo o peso, Pai, no nome de Jesus. Todo o medo, Pai, no nome de Jesus. Toda a opressão, no nome de Jesus. Todo espírito maldito que tenta prender os teus filhos lá nos seus lares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós rejeitamos, nós repreendemos, nós declaramos a liberdade nessa noite, no nome de Jesus. Fala assim comigo, em nome de Jesus. Eu sou livre. Em nome de Jesus. Eu sou liberto. Em nome de Jesus. Eu sou curado. Eu sou sarado. Porque Jesus já levou sobre si, lá no madeiro, e me deu a paz, e me deu a liberdade, e me deu a vida eterna. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. Você que recebeu a vida eterna, aplauda o Senhor e glorifica Ele. As tuas mãos aplaudem, a tua boca glorifica, a tua boca agradece o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos, Deus, olhando para ti. Os nossos olhos estão postos, os nossos olhos estão voltados para o Senhor. O Senhor é nosso auxílio, o Senhor é nossa força, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. A quem nós tememos, ó Pai, se o Senhor é nosso Deus, se o Senhor é nosso escape, se o Senhor é nossa guarda, o Senhor é nosso vigia, o Senhor é nosso sustentador. Aleluia, o Senhor é nosso provedor, aquele que nos alimenta, aquele que nos sustenta, aquele que nos livra do cansaço, aquele que caminha conosco, aquele que nos carrega. Oh, Pai Santo, quando temos dificuldades para caminhar, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai. Oh, Pai Santo, muito obrigado. Nós te damos glória, Pai, honra, louvor e toda adoração, Pai, recebe as nossas vidas diante da tua presença mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.